Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cala a Boca Thiago. E dessa vez um vídeo de opinião polêmica, um vídeo na verdade de opiniões polêmicas, porque há mais ou menos uma semana e meia atrás eu fiz um post lá na aba comunidade e pedi que vocês deixassem as suas opiniões mais polêmicas sobre o universo das Crônicas de Gelo e Fogo, e foi isso que vocês fizeram. Inclusive, vocês estavam sedentos por opiniões polêmicas, acho que o Twitter, né, a falta do Twitter mexeu com vocês, porque vocês deixaram mais de 400 comentários e acreditem ou não, eu li todos para escolher aqui mais ou menos 30 opiniões para ler em vídeo. E como eu geralmente faço nos vídeos de perguntas e respostas, eu separei, né, as opiniões, então metade das opiniões que eu selecionei eu vou ler nesse vídeo aqui, e a outra metade das opiniões eu vou ler num vídeo que vai sair no próximo domingo. Então, caso você não tenha sido respondido ou sua opinião não tenha sido mostrada nesse vídeo, pode ser que ela apareça no vídeo do domingo que vem, beleza? E caso sua opinião não tenha sido comentada em nenhum dos dois vídeos, fique tranquilo que nos próximos meses, com certeza a gente vai ter mais aí desse quadro que vocês gostam tanto. Então, sem mais delongas, vamos começar com as opiniões. Luciana Galhardo. O Jon Snow não é bastardo. Onde está o Código Civil de Westeros? Se não sei quem anulou o casamento do Tyrion com a Tisha, o Tyrion pode se casar com a Sansa porque o Rhaegar não pode. Vão caçar trabalho, aqui eu mostro a jurisprudência. Adorei esse comentário da Luciana, mas tem vários pontos aqui. Provavelmente o casamento do Tyrion com a Tisha, né, não foi devidamente anulado. Pra quem não se lembra, o Tyrion teve uma primeira esposa, que foi uma menina camponesa, que o Tywin convenceu o Tyrion de que na verdade era uma prostituta, que o Jaime tinha encontrado, né, pra zoar com a cara dele. Nos livros, na série, essa história fica por isso mesmo. Nos livros, o Tyrion descobre mais tarde que a Tisha, na verdade, era realmente uma camponesa indefesa que tinha se apaixonado por ele. O ponto todo aqui é que eu acho que, eu não lembro exatamente o que o livro diz, mas a princípio o casamento do Tyrion continuaria valendo com a Tisha, né? Só que o grande ponto é que o Tywin escondeu esse casamento. Essa é a grande diferença do Rhaegar. Isso funciona porque a Tisha era uma mera camponesa, e a lei em Westeros funciona de forma muito diferente na prática, quando é dois nobres na situação ou quando é um nobre e um camponês. Para todos os efeitos, a Tisha nunca nem existiu na história de Westeros. O Tywin se livrou dela, a gente nem sabe se ela tá viva ainda. Então é por isso que, pra nobreza de um modo geral, o casamento do Tyrion com a Tisha nunca aconteceu, por isso que ele não foi nem anulado. O que é muito diferente do caso do Rhaegar com a Elia Martell, onde ele é o príncipe herdeiro do trono e ela é a futura rainha, né? Então o casamento dos dois não poderia ser anulado facilmente. E tem algo muito importante pra gente lembrar nessa questão da anulação do casamento. Uma vez que o casamento do Rhaegar com a Elia fosse anulado, os filhos dele com a Elia se tornariam bastardos. Então é mais uma razão do porquê que o Rhaegar nunca anularia o casamento dele com a Elia, porque ele estaria deserdando os dois filhos mais velhos que ele tem. Então, se ele tinha essa ânsia, se ele fez tudo para ter os filhos e cumprir uma profecia, ele estaria, né, deserdando dois dos seus filhos. E se fosse para simplesmente ter filhos ilegítimos, ele poderia ter encontrado qualquer mulher por aí e ter uma penca de filhos. Ou seja, não faz sentido pensar na anulação do casamento da Elia com o Rhaegar, e portanto não faz sentido pensar que ele se casou com a Lyanna, porque em Westeros não se tem duas esposas e não se tem divórcio. Caleb. A guarda real do Aerys, o Rei Louco, é a melhor formação e a mais incompetente. Eles fracassaram em proteger a família real, deixaram o moleque de 17 anos protegendo o rei e 3 dos melhores cavaleiros protegendo uma amante, se for a Lyanna de fato, e um bastardo. A gente sabe que era a Lyanna que a guarda real estava protegendo, porque o Ned lembra de fato de ter ido na Torre da Alegria, ter lutado, e era lá de fato que estava a Lyanna. Então eles estavam de fato protegendo a Lyanna, a gente só não sabe se eles estavam protegendo o Jon Snow também, apesar de tudo indicar que sim. E eu gostei dessa teoria, eu acho que eu vou dizer que eu concordo um pouco com ela. É uma situação um pouco estranha, né? A guarda real agiu de uma forma bem incoerente durante a rebelião do Robert. Inclusive, eu acho que o Jaime, nem sei se ele tinha 17 anos protegendo o rei, eu diria que ele era mais novo, não era? Acho que ele tinha uns 15 quando estava em Porto Real, mas enfim, ele era bem novo. E ficou basicamente só ele, né, protegendo o rei Aerys. Tudo bem que o rei Aerys manda o Léwyn Martell liderar os exércitos na Batalha do Tridente, junto do Rhaegar, mas uma boa parte da guarda real ficou, e uma parte muito forte da guarda real ficou protegendo a Torre da Alegria com a Lyanna.
Pra mim, na verdade, isso indica que o grande ponto, a Guarda Real não age por vontade própria, a princípio. Eles sempre agem de acordo com a vontade do rei. O que me passa a impressão do fato de 3 cavaleiros tão importantes quanto o Cavaleiro Went, né, Oswell Went, o Garrett Hightower e o Sir Arthur Dayne terem ficado em Torre da Alegria, isso me dá essa impressão de que a Guarda Real, nessa época, já era mais leal ao Rhaegar do que ao Rei Louco. E outro fator que indica isso é que o Jaime tem uma última memória de uma conversa que ele teve com o Rhaegar antes do Rhaegar marchar pro Tridente, na qual o Rhaegar teria dito que quando ele voltasse da batalha, tudo seria diferente. Já dando a entender que talvez o Rhaegar pensasse em assumir o reino e talvez aposentar o pai o quanto antes. Ele pretendia fazer as coisas de uma forma diferente. Eu acho que isso tem muito a ver com a Guarda Real já via mais o Rhaegar como rei. Então quando ele mandou 3 cavaleiros super fortes ficarem em Dorne protegendo a Torre da Alegria, eles simplesmente obedeceram porque o Rhaegar que era o rei deles e não a Aerys. O que é algo muito incomum, né? Eu acho que não tem nenhum outro momento da história da Casa Targaryen onde a gente vê que a Guarda Real era tão próxima de um príncipe mais do que ao rei. Então é um momento bem interessante, é uma discussão que os comentários do Caleb traz pra gente. Deixe nos comentários o que vocês acham dessa situação. Já a Nalu, que é membro aqui do canal, comentou o seguinte: a culpa da dança não é do Viserys, e sim do Jaehaerys. Se ele tivesse nomeado sua neta mais velha, Rhaenys, ao Trono de Ferro, tudo isso teria sido evitado. Se o Jaehaerys fez o povo acreditar que eles eram especiais e próximos aos deuses, a ponto de aceitarem o excepcionalismo Targaryen, ele poderia muito bem fazer quem quer que fosse aceitar a Rhaenys no trono, pois ele era o rei e a ordem do rei é a lei. Ele tinha o trono e dragões como conquistador, isso não seria problema para ele, mas a dinastia caiu em desgraça porque ele sim era um grande de um machista. Esse era um problema do Jaehaerys, de fato. Ele queria uma sucessão masculina. Em alguns momentos de Fogo e Sangue a gente vê que essa situação cria atritos entre ele e a rainha Alysanne, do fato dele preterir sempre um herdeiro masculino ao invés do herdeiro feminino. Mas eu simplesmente não consigo achar que o Jaehaerys é o culpado da Dança dos Dragões, porque eu acho que, primeiro que no final do reinado dele, ele estava velho. E uma coisa é ele ter imposto o excepcionalismo Targaryen no momento em que ele como rei estava em ascensão. Outra coisa é depois de ele ter perdido todos os filhos, ele já estava fraco, ele já estava velho, ele já estava distanciado da Alysanne, e acho até que no Conselho 101 talvez ela já tivesse morrido. E ali ele impor novamente uma herdeira feminina e ter forças. Ele não sabia nem quanto tempo ele iria viver, e inclusive ele vive bem pouco depois do Conselho. Então ele já estava muito fraco para abrir novamente uma campanha para impor uma nova cultura em Westeros, como ele fez com o excepcionalismo. Acho que ele poderia ter feito, mas eu acredito que isso teria levado à guerra de qualquer forma. Com a morte do Jaehaerys, com a Rhaenys do trono, acredito que se levantariam apoiadores para apoiar um novo rei. Um ano depois, 2 anos depois, 10 anos depois. Vamos lembrar que a rebelião Blackfyre levou 10 anos para acontecer após a morte do Aegon IV. Então eu acredito que mesmo que o Jaehaerys tivesse colocado a Rhaenys, ele não teria força para fazer essa mesma campanha para impor essa cultura em Westeros da herdeira feminina, a não ser, é claro, que ele tivesse feito isso desde o começo, o que não necessariamente é um ponto, porque no começo da vida, ali na ascensão dele ao trono, ele tinha os seus herdeiros masculinos, então não precisava se preocupar com essa situação. Agora, eu não acho que ele é o culpado, porque eu acredito que o Jaehaerys fez o certo. Ele viu um problema se criando com a sucessão dele, ele entendia que tinha essa proposta da herdeira feminina, ele viu esse problema, ele chamou os lords de Westeros para votarem, né? Então ele foi democrático. Eu não consigo ver um cara que teve uma posição democrática como alguém que fez algo errado. Ele chamou os lords que iriam ser os servos do futuro rei ou rainha para decidirem quem eles queriam que governasse eles. Isso, de um modo geral, é sempre a forma mais fácil de evitar o conflito. Eu acredito que a guerra foi muito mais culpa do Viserys. Se o Viserys tivesse tido uma postura diferente durante a vida dele, tivesse instituído melhor a Rhaenyra como herdeira, porque vamos lembrar, os lords aceitam a Rhaenyra como herdeira no primeiro momento, mas o Viserys falhou em estabelecer melhor ela, em deixar mais clara a sua sucessão, em estabelecer regras, em colocar a Rhaenyra em posições de poder. Ou seja,
Qualquer erro que o Jaehaerys tivesse cometido, eu acho que no momento em que ele faz o Grande Conselho, ele se redime, porque ele coloca as pessoas que serão governadas numa situação de votarem e decidirem o futuro delas. E eles decidiram pelo Viserys. E ainda assim, mesmo eles decidindo o Viserys, eu acredito que se o Viserys tivesse sido mais inteligente e mais esperto e ter percebido melhor a situação que a família dele estava entrando, ele poderia ter consolidado mais a Rhaenyra como herdeira. Então, na minha opinião, a culpa é muito mais do Viserys. Apesar de eu achar que ele é um cara muito bem intencionado, um rei muito bem intencionado, acho que a culpa é muito mais dele do que do Jaehaerys. Na verdade, eu acredito que o Jaehaerys não tem culpa. Daniel Oliveira. A Cersei não é a vilã, mas uma sobrevivente da misoginia de Westeros. Eu não sei se nesse vídeo ou no próximo de opiniões polêmicas vão ter mais algumas opiniões sobre a Cersei, algumas opiniões positivas e negativas sobre ela. Eu senti que dois assuntos que foram muito tratados nessa sessão de comentários foi a Cersei e a Arya. Muitos comentários sobre elas. Agora que a Cersei não é vilã, mas uma sobrevivente da misoginia de Westeros, eu discordo totalmente. De fato, a Cersei sofre com o sistema de Westeros que é patriarcal, mas todas as mulheres de Westeros sofrem com isso, e nem por isso essas mulheres se tornaram tão cruéis e maquiavélicas quanto a Cersei. A Cersei é bastante cruel, a Cersei é bastante maquiavélica, e a Cersei é bastante misógina, né? Ela é bem machista, ela acredita ser bem superior às outras mulheres, acredita que as outras mulheres são fracas por serem mulheres, ela se vê de uma forma diferente, e ela é bem cruel, ela manda algumas mulheres pra tortura, pra mortes, pra serem abusadas, sem sentir muito remorso por isso. Então, inclusive amigas dela. Então, não dá pra dizer que a Cersei é uma vítima, nenhuma sobrevivente. Sem contar que ela é nobre, né? Então ela já tinha uma série de vantagens nesse sistema. A Catelyn também sofreu com a misoginia de Westeros. Ela fala no livro sobre o quanto o papel dela como mulher era sempre esperar que o marido, que o filho, que o pai retornasse da guerra, enquanto ela esperava e não tinha o que fazer, era impotente. E mesmo assim, ela não ficou cruel como a Cersei ficou. Então, acho que não é um argumento. A Deio dos Santos comentou, que é membro do canal também, a Daenerys não ficará no trono de ferro e sim voltará para casa, a casa da Porta Vermelha com o pé de limão em Dorne, porque ela é filha de Ashara Dayne com Ned Stark. Isso aqui cheira Limongate, né? Eu falo que a teoria do Limongate ela tem umas ramificações bizarras. Isso aqui cheira Limongate. Eu não vou comentar porque um dia eu vou fazer um vídeo sobre o Limongate, mas algumas das ramificações do Limongate é de que a Daenerys não é Targaryen, inclusive. Então não tenho que comentar porque eu preciso estudar mais a teoria e fazer um vídeo só sobre ela. Mas fica aí a pulguinha atrás da orelha para vocês se questionarem. O Victor Tyrell comentou: Thiago, você não achou muito forçado como o Martin escolheu eliminar o Maelor Targaryen em Fogo e Sangue? Inclusive, spoiler dos livros e da série, né, de House of the Dragon. Nesse caso, o Maelor não existe na série, então não sei se é um spoiler, mas esse comentário aqui vai falar sobre House of the Dragon. Então, se você não quiser ouvir, avance uns minutos aí. Tipo, Porto Real tinha acabado de cair para Rhaenyra e o Larys Strong, que ajuda o Aegon II e os filhos a fugir, resolve enviar o Maelor para Vila Velha, na Campina, região que estava repleta de bastiões de apoiadores dos negros. Parece uma decisão bastante burra, o Maelor deveria ter ido para Ponta Tempestade, juntamente com a Jaehaerys Targaryen, pois ambos estariam seguros lá. Me pareceu que o Martin precisava eliminar os herdeiros masculinos do Aegon II, para que assim o único parente masculino mais próximo dele fosse o Aegon III. Não só este fato dos herdeiros masculinos, mas também a morte de alguns dragões e de personagens na história, que algumas vezes me parecem forçados demais para aceitar, e mostra uma certa falta de criatividade do Martin. Eu acho que sim, até é curioso, né, quanto o Martin defende no último post dele, que deu toda a polêmica sobre House of the Dragon, que eu fiz vídeo aqui no canal inclusive, ele defende tanto o quanto a exclusão do Maelor da série é impactante, mas o Maelor é um desses personagens, o Maelor, o Príncipe Joffrey e o Daeron, durante a dança, eu acho que eles são os personagens, e os seus dragões, são os personagens que mais parecem que o Martin tá tentando eliminar os Targaryen. E eu acho que isso tem vários motivos. Eu não sei se é uma falta de criatividade, porque o Martin construiu uma forma deles morrerem, e são formas inusitadas, então acho até são criativas, assim, mas ao mesmo tempo, pra mim, o Martin sempre quis se livrar da casa Targaryen, de certa forma. Ele sabia que os Targaryen... aqui vai uma série de argumentos, né? Eu acredito que as Crônicas de Gelo e Fogo não são sobre a casa Targaryen, mas na história de Westeros elas são a família principal. Então, como equilibrar essas duas coisas? É mostrar que os Targaryen tiveram uma história decadente e que eles foram morrendo
conforme o tempo foi passando. E nisso de fazer os Targaryen morrendo, né, era uma família muito poderosa, então muito grande, o Martin precisou eliminar alguns deles de uma forma inusitada. Alguns dos filhos do rei Jaehaerys também morrem de forma idiota, né? Um deles morre durante uma caçada onde ele abre o baço. A outra, a Saera, se não me engano, não, Saera? Não, a Visera. Agora não lembro. Uma das filhas morre, o cavalo tropeçando, ela é jogada numa corrida nas ruas de Porto Real, ela é jogada na parede e morre. Então assim, o Martin várias vezes mostrou que ele simplesmente quis se livrar dos Targaryen, porque eles são problemáticos para a história, eles desequilibravam um pouco a trama junto com seus dragões, e ele sempre foi aproveitando para eliminar eles da história. Eu acho que essa é a verdade, para que só sobrasse de fato a Daenerys no final das Crônicas de Gelo e Fogo, e também de certa forma porque os Targaryen têm essa tragédia no DNA deles, assim como os Valerianos, então talvez é algo meio poético também. Os Targaryen sempre morrem de forma trágica. Enfim, acho que tem várias maneiras de interpretar isso, mas sim, eu acho que ele escolhe eliminar alguns personagens de forma bastante... Eu acho que fica bastante claro que o Martin simplesmente quis se livrar do personagem em alguns momentos. Por mais que o Martin defenda, né, que a morte do Maelor, por exemplo, traz várias camadas para a história, e por isso que eu acho que não é falta de criatividade, foi algo pensado. Quando a gente lê o post dele no blog defendendo a existência do Maelor em House of the Dragon, a gente vê que aquilo para ele significa várias camadas, várias consequências para a história. Então não acho que seja falta de criatividade, mas acho que ele sempre sentiu que precisava eliminar os Targaryen, sim. Elano, sinceramente a casa Tully merece o que está acontecendo com eles no momento atual da história. Poderiam ter ficado neutros durante a rebelião do Robert, tendo em vista que os Targaryen nunca fizeram nada contra eles, mas o Lord Hoster Tully foi tão podre quanto o Walder Frey, simplesmente fome por poder. No final, se comportam tão podres contra os Frey, mas os únicos mal vistos são os Frey, quando na verdade o Hoster Tully foi um traidor. Também discordo. Primeiro porque já havia um acordo das casas Stark com os Tully, eles já estavam muito próximos. Segundo, que, então, né, o Brandon já ia casar com a Catelyn e o Ned Stark manteve esse compromisso, ou seja, você tem sua principal herdeira casada com o Stark, e isso já fez os Tullys terem que tomar uma posição, de certa forma, na guerra. Ou eles apoiavam os Starks, ou eles quebravam o acordo com essa casa e eventualmente também poderiam estar em guerra, e seria uma traição de qualquer jeito, né? E vamos lembrar que o rei Aerys, o Louco, não era muito agradável, né? O apelido dele era o Louco, e ele simplesmente assassinou 2 nobres puramente por maldade. Então a fama do Aerys estava muito prejudicada, e os lords com certeza sentiam que deviam fazer algo em relação a isso. E também vão lembrar que o Rhaegar, o discurso que a gente tinha naquele momento da rebelião é que o Rhaegar tinha sequestrado a Lyanna nas terras fluviais, ou seja, o Rhaegar tinha desrespeitado os próprios Tully também. Vamos lembrar em House of the Dragon, talvez a melhor coisa dessa segunda temporada, na minha opinião, tenha sido a forma como os lords das terras fluviais peitam o Daemon. Porque isso é algo dos livros, né? Os lords são muito orgulhosos, eu já falei várias vezes aqui no canal, que as grandes casas, inclusive, não quiseram se envolver na Dança dos Dragões porque não tinham nenhum amor pelos Targaryen. As grandes casas são orgulhosas, até as casas menores têm o seu orgulho, têm a sua própria forma de agir, a sua própria cultura. Então o Rhaegar ter sequestrado a Lyanna ali nas terras fluviais, com certeza foi algo que pareceu uma grande ofensa para os Tully. Então eu acho que eles tinham bons motivos e não tinham muito amor pelos Targaryen, e por isso que eles escolheram se rebelar. Não vejo como uma traição maior do que o dos Starks ou dos Baratheon, dos Arryn. Eles tomaram uma posição, e o grande problema dos Frey é que os Frey chegaram no final da guerra e quiseram abocanhar um pedacinho, e o Walder Frey não é um cara muito agradável, ele que carrega boa parte dessa fama dos Frey de serem podres, além de Casamento Vermelho. Então, na minha opinião, também essa comparação com os Frey não faz muito sentido, tem bem mais motivos para desgostar dos Frey, apesar de que eu também não acho que eles são esses vilões todos. Especialmente em relação ao Robb Stark, eu acho que o Robb errou com os Frey antes dos Frey errarem com o Robb. ND 780. O conceito do Jon acabar na Patrulha da Noite novamente no final da série não é de todo ruim, apesar de bem mal feito. Eu concordo também, é algo que eu já defendi aqui no canal. Eu gosto do final do Jon, porque pra mim o Jon não tem nada de Targaryen. A história do Jon é sobre um cara que nunca se encontrou em lugar nenhum, sempre tentou. A Patrulha foi mais perto de uma família real que ele teve, apesar de ele ter bom relacionamento com o Bran, com o Robb, com a Arya especial, mas ele sempre era um outsider, e ali na Patrulha ele finalmente, especialmente quando ele é declarado o Senhor Comandante, ele finalmente se coloca, se sente parte daquilo. Até quando o Stannis oferece pro Jon se tornar um Stark, legitimar ele como Stark e ser o Senhor de Winterfell,
o Jon recusa, porque ele sentia que ele tinha uma missão ali na patrulha. E aí, agora, como comandante, ele tá trazendo os selvagens para dentro do reino, tá criando uma coexistência ali entre a patrulha e o povo livre. Então, aquele ali é o lugar do Jon. Tem muito da Ygritte nisso que ele tá fazendo, tem muito do que ele aprendeu na patrulha, tem muito do que ele aprendeu como um Stark, a manter a honra. Então, se o Jon, no final das contas, voltasse a viver, não pra lá da muralha, né? Porque pra lá da muralha é muito frio e nada cresce lá, então não faz muito sentido. Mas do Jon voltar a viver ali nas Terras da Dádiva, por exemplo, viver em comunhão com os antigos patrulheiros e o povo livre, acho que isso é algo que faria sentido pro final dele dos livros. Mas tem tanta coisa diferente pra acontecer nos livros que não dá pra usar tanto a série como base. Muriel Dimas. Eu acredito que Robin Arryn é filho do Lord Peter Baelish, o Mindinho, pois o Jon Arryn e a Lysa viveram mais tempo em Porto Real, ficando fácil pro Baelish e a Lysa manterem um caso. E ninguém não acha estranho as irmãs Tully se casarem com seus respectivos maridos no mesmo dia, porém a Lysa ter tido apenas um herdeiro, enquanto a Catelyn teve 5 filhos dos Starks, sem falar que o Jon Arryn foi casado com 2 mulheres antes da Lysa e nenhuma das 2 ex-esposas ficou grávida. De fato, acho que isso aqui não é nenhuma opinião polêmica, né? Mais uma teoria, e uma teoria muito boa, de que o Robert Arryn é filho do Mindinho. O Jon Arryn teve outras esposas, ele nunca teve filho. Inclusive, até alguém comentou nos comentários dessa opinião do Muriel, ou da Muriel, de que o Jon Arryn se casa com a Lysa também porque ela já tinha engravidado uma vez, do Mindinho, inclusive, ela foi obrigada a abortar. Então ela já tinha essa fertilidade comprovada, e por isso que o Jon Arryn quis se casar com ela, porque ele queria muito herdeiro. O Jon Arryn já era mais velho na época da rebelião, então já estava meio desesperado por um herdeiro. Então acho que essa teoria faz bastante sentido. Eu só acho um pouco difícil de pensar nas consequências dessa teoria, do que significa, porque o Mindinho de certa forma tá agindo agora para eliminar o Robin Arryn, né? Então o Mindinho tá querendo eliminar o próprio filho, ele sabe disso, como que isso vai se desenvolver na história? É curioso o Mindinho nunca ter mencionado nada sobre isso. A gente também vê um pouco da Lysa nos capítulos da Catelyn, da Sansa. Tem essas pistas de falas da Lysa, eu não lembro. É uma teoria boa, mas precisa se ver como ela se encaixa de fato na história, no enredo. Vitor Rocha, minha opinião polêmica é de que a HBO cometeu um erro grave ao se concentrar exclusivamente em adaptações de histórias envolvendo os Targaryen, sendo que as histórias deles são bem rasas, exceto a história da Conquista, que talvez valesse uma adaptação. O universo de George R. R. Martin é rico demais para ficar preso nessa barra forçada da Casa do Dragão. Olha, talvez surpreenda muitas pessoas, mas eu acredito que eu discordo desse comentário, porque eu acho que a Dança dos Dragões é um bom momento para ser adaptado. Eu acho que é um momento que tem bastante história, que em questão de narrativas até se parece um pouco, lembra alguns elementos da época da Guerra dos Cinco Reis. Então eu acho que a série de House of the Dragon poderia ser infinitamente melhor do que ela está sendo se ela seguisse mais os livros e fosse essa série mais de visão política mesmo, aprofundasse mais os verdes, porque eu acho que o problema de House of the Dragon às vezes parecer raso é justamente porque a gente tem um foco muito grande nessa jornada messiânica da Rhaenyra, e os outros personagens, especialmente do lado dos verdes, que deveriam balancear um pouco a situação, eles acabam ficando como vilões mal desenvolvidos, de forma muito porca. Então por isso que eu acho que dá a sensação de ser raso. Eu acho que a Dança tinha muito potencial para ser uma grande obra, mais do que a Conquista. Eu não sei se a Conquista tem tanta coisa assim para ser adaptado. E as Rebeliões Blackfyre também, apesar de não ter Fogo e Sangue, parte 2, contando em detalhes as rebeliões, eu acho que é outro momento da história Targaryen que valeria muito a pena ser adaptado. Os próprios contos do Cavaleiro Sete Reinos valem a pena também. E quanto ao mundo do Martin ser muito rico, de fato é muito rico, mas carece de detalhes. Então, igualmente, se você acha que não tem tanta coisa para se adaptar da casa Targaryen, então imagina as coitadas das outras casas que o Martin não desenvolveu tanto. A história da casa Stark tem 8.000 anos, mas a gente sabe parágrafos de história dos Starks. Então, infelizmente, eu acho que a opção mais segura e que mais faz sentido de ser adaptado, de fato, são os momentos da dinastia Targaryen. Agora, com animações, com outros tipos de projetos mais ambiciosos, jogos, né, talvez HQs,
livros, spin-offs, poderiam ser adaptados outros momentos, outras casas, outros lugares do mundo ali de Gelo e Fogo, Essos, E.T. E a princípio a gente sabe que é um desejo do Martin, que tem projetos de animação que estão acontecendo, que tendem a adaptar a história dos Roinares, E.T., as viagens do Corlys Velaryon, que mostram outros lugares, outras regiões. Então, eu acho que como série, realmente a HBO tá no mais seguro, que é adaptar os Targaryen, e é o que faz sentido, mas de fato o universo do Martin tem outras coisas para ser adaptado, mas também não é como se o Martin tivesse dado tanta atenção assim pra gente ter grandes séries, né? Inclusive, vamos lembrar que a primeira coisa que a HBO quis fazer foi adaptar A Longa Noite, né? A série que seria Blood Moon, o episódio piloto mais caro da história, custou 30 milhões, que a HBO chegou a fazer esse episódio e depois jogou ele fora. E eu acho que um dos problemas de não ter ficado tão bom é que a gente não tinha base, né? A gente não tinha referência, porque o Martin não escreveu tanto sobre A Longa Noite quanto ele poderia ter escrito. Vini, pessoal, eu acho que a Cersei é minha personagem favorita e o povo dela é um dos melhores, porque ela é uma vilã burra e eu amo como tudo que pensávamos dela caiu por terra no quarto e no quinto livro. Eu preciso reler O Festim dos Corvos, porque é o livro que eu acho que eu menos dei valor, é um dos livros que tem o POV da Cersei, é um dos livros que eu menos dei valor quando eu li a primeira vez e que eu mais quero reler porque tem muita gente que tem uma opinião muito boa do Festim dos Corvos, então eu quero ver como isso vai se encaixar numa nova visão sobre as crônicas, numa nova leitura, que eu tô fazendo, né? Todas as quartas, eu e meu amigo Gustavo Berado fazemos lives ao vivo discutindo os capítulos aí das crônicas. Já estamos em A Fúria dos Reis. E eu acho mas acho que esse é um ponto que o Martin ter colocado capítulos da Cersei, do ponto de vista dela, lá no quarto livro, eu acho que é genial, porque realmente derruba muitas das questões que a gente acreditava da personagem, aumenta muito a profundidade dela, dá muitas camadas pra Cersei. Se eu não me engano, é só no quarto livro que a gente sabe sobre o Valonqar, por exemplo, e essa profecia. Então, a gente vê como isso afetou a Cersei, vê a mentalidade dela, vê o quanto ela também tenta ser a filha perfeita pro Tywin. Então, o Martin ter dado um ponto de vista pra ela realmente mudou a forma como a gente vê a personagem, e acho que foi genial colocar a vilã nessa perspectiva. Apesar de, como eu já disse antes, não tira o fato dela ser vilã. Ryo Hakubi tem uma outra opinião polêmica. A Dany tinha síndrome de Estocolmo, se apegou ao Drogo porque nunca teve o amor de ninguém. Nos livros, ela também é abusada e deseja morrer de tanta dor que sentia. Não caia na ladeirinha de que ela só foi abusada na série, porque não é verdade. Khal Drogo teve o fim que mereceu e só passa um pano porque o ator e o personagem dos livros eram bonitos. Eu não acho que ela tinha síndrome de Estocolmo. Eu acho que sim, a Dany foi abusada nos livros também. Vários abusos que ela sofreu. Ela foi vendida pro Khal Drogo, começa por aí. Ele abusou dela e tudo mais. Mas eu acho que tem vários pontos. O primeiro de que, de novo, vamos lembrar que a gente tá falando do universo de Westeros, do universo de Essos e do mundo das Crônicas de Gelo e Fogo. Tem várias coisas que não são aceitáveis pro dia de hoje, pros dias de hoje, pra hoje em dia. Mas eu acredito que uma das coisas que a gente vê no Khal Drogo é que, apesar de ele estar comprando a Dany como escrava, ele estava vendo aquilo como um casamento, né? Pra ele era o processo normal de se ter um casamento. E até o Khal Drogo faz muito diferente do que os outros Khals, que tinham várias esposas, que compartilhavam as esposas com seus companheiros de sangue. O Khal Drogo até não tem uma explicação pra isso na história, mas ele queria um relacionamento só com a Daenerys. Ele parecia realmente apaixonado pela Daenerys, e pra ele estava seguindo a cartilha de como ser o marido. Então, é bem diferente da série e dos livros, mas a gente vê que o Khal Drogo tinha essa boa intenção com a Dany, e por conta da cultura dele, ele estava fazendo o que ele achava que era o processo normal. E eu acho que um ponto é que não é que a Daenerys tinha síndrome de Estocolmo. Eu acho que ela simplesmente tirou o leite de pedra. Ela, em vez de ser uma vítima, resolveu dar a volta por cima. Podia ter dado muito errado, ela estava numa situação muito vulnerável, mas ela encontrou brechas, encontrou forças para se recuperar, para assumir uma posição de poder naquele cenário. Conquistou o Khal Drogo, mas ainda conseguiu converter ele de um possível dono dela para de fato um marido, e deu a volta por cima. Então eu não acho que foi porque a Daenerys ficou iludida. Não, ela realmente mudou a situação dela, né? Ela realmente mudou a situação, e nesse cenário muito específico os dois se apaixonaram. E de fato a Daenerys tinha vários traumas e várias carências, mas ela conseguiu assumir o controle da situação, e é por isso que ela é uma personagem tão interessante, pela força que ela teve em contornar a situação. Mas de fato não é uma relação romântica
pra gente romantizar 100%, especialmente a forma como a Daenerys e o Khal Drogo se encontram e se casam, né? O começo é bem problemático, mas enfim, a Daenerys reverteu a situação. Daniel Nichelle. O rei Viserys foi o rei mais irresponsável que já existiu, mesmo não sendo considerado um rei ruim, ele que armou todo um cenário para a guerra da própria família e depois fingiu, ou pior, nem sequer percebeu que nada acontecia. Apesar da casa Targaryen ter conseguido se reerguer, ele contribuiu fortemente para o fim da dinastia da sua família. Acho que sim, o Viserys, acho que irresponsável é um bom termo pra ele. Acho que ele era bem intencionado, ele queria muito ter a família unida. O Viserys da série, que inclusive diz que é melhor do que o Viserys dos livros, e sabemos que o George Martin não gosta muito de House of the Dragon, então é bastante coisa ele dizer isso. O Viserys da série, ele também dá esse tom desse cara que não teve um legado glorioso de guerras, batalhas e conquistas, então talvez tenha visto na família dele a forma dele ter um grande legado e por isso ele se esforçou tanto para manter a família unida. Mas infelizmente ele não percebeu o caos que estava se formando entre os seus herdeiros, então irresponsável acho que é um bom termo para descrever o que ele acabou sendo no final ali do seu reinado. Luiz Olinto. As pessoas pegam raiva da Sansa muito por não entenderem o papel do ponto de vista dela no início das crônicas. Ela basicamente nos dá a visão conflitante da visão romântica do mundo contra a realidade, e por mais que a personagem seja chatinha, é interessante ver ela começando a crescer nessa realidade horrível e tendo que aprender como viver no mundo. Tem uma parte chata dela ir e voltar nessa visão romântica, mas fez todo sentido como sendo um ponto seguro da psique dela. Eu também acho que a personagem da Sansa é uma das que mais evolui durante a trama como um todo. É bem legal acompanhar essa evolução dela. Inclusive, agora que a gente já começou a Fúria dos Reis, no nosso Clube das Crônicas, a gente já vê que no primeiro capítulo da Fúria dos Reis, a Sansa já tá bem diferente, ela já tá toda armada na cortesia dela, ela já tem um pé atrás com as pessoas ao redor dela, ela já tá aprendendo a manipular as coisas, então ela é uma personagem bem interessante. No começo ela é chatinha mesmo, mas é isso, ela representa essa visão romântica do mundo, uma visão muito ilusória, e ela tem essa quebra de realidade e vai precisar se reerguer e se refazer a partir disso no final do primeiro livro. E é isso que acontece. Então, a Sansa é uma personagem muito importante para a história, e também acho que em muitos momentos a série não sobreaproveitar a Sansa. É o que eu falo, né, que o Stannis não é tão sexy para Game of Thrones e por isso ele foi um personagem bem reduzido na série. Acho que é a mesma coisa a Sansa, ela também não foi uma personagem que a galera da série quis aproveitar e desenvolver da mesma forma dos livros, até porque a Sansa não tem ação nas cenas dela, ela não tem grandes momentos épicos, então a série não desenvolveu tanto, né? Porque o grande ponto das coisas mais importantes que acontecem com a Sansa acontece na cabeça dela, na forma como ela observa o mundo. E por isso que o livro sabe aproveitar bem a personagem, a série nem tanto, e aí a série deixou a Sansa nesse papel de sonsa. Luciana Santos. A Arya é uma típica garota mal educada que fala que tem personalidade forte. Eu não sei se eu concordo, porque eu acho que a Arya é muito nova para usar esse argumento que ela tem personalidade forte. Eu acho que ela só tem personalidade forte mesmo. Ela não conseguiu o sistema de educação normal que funcionou muito bem para Sansa, não funcionou para a Arya. O Ned Stark estava adaptando isso ali em Porto Real. Ele percebeu que para educar a Arya ele precisaria de um outro estilo de criação de filhos, e o problema é que essa educação foi interrompida, né, com a prisão do Ned e com a queda ali dos Starks em Porto Real. E nisso a Arya ficou a Deus dará, né? Ela ficou largada no mundo, e para se proteger do mesmo jeito que a Sansa se protegeu com o que ela sabia, que era cortesia, a Arya se protegeu com o que ela tinha, que era essa rebeldia dela e o que ela sabia de luta, os ensinamentos do Sírio. Então cada uma usou o que tinha para usar, né, o que sabia, o que conhecia, para se proteger da violência desse mundo. Então eu não acho que a Arya seja mal educada, eu acho que a educação dela foi interrompida e por isso ela teve que criar essa personalidade rebelde. E bom, aqui agora vamos para algumas opiniões dos membros do canal. Já teve algumas, né, que mandaram na aba comunidade, mas, né, nós temos um grupo de membros no WhatsApp, muito ativo, muito falador, e como eles são muito bagunceiros, eu deixei as opiniões deles pro final dessa vez. Castigo. O Eric mandou:
Joffrey poderia ter durado mais e poderia até se tornar mais icônico que a Cersei como vilão, se ele tivesse um pouco mais de tons cinzas. O fandom ia amar muito mais ele, tanto na série quanto nos livros. Eu não sei se concordo, porque eu acho que o Joffrey tem dois problemas. Primeiro, que na série ele foi mostrado de forma mais violenta do que ele é nos livros, o que deixou ele mais desgostável. E nos livros também, ele tem um problema, que é um arquétipo de vilão, que é o mesmo que o Joffrey e o Viserys têm. Viserys, irmão da Daenerys. Eles se acham muito melhor do que eles são. E eu acho que é muito difícil de gostar de personagens que são uns bostinha e se acham a pica das galáxias. Então, eu acho que é muito difícil gostar de personagens assim, ainda mais quando eles são vilões. Se é um herói que é muito arrogante e não tem noção de fato de quem ele é, a gente talvez perdoa, porque daí ele vai fazer coisas boas. Agora, um vilão que tem esse complexo de grandiosidade e é um porcaria, eu acho muito difícil de gostar. Diferente de um vilão que se acha muito foda e é foda, que é o caso do Jaime no começo da obra, né? Ele era escroto, mas ele tinha toda uma pompa, todo um respeito que ele impunha, ele realmente era o grande cavaleiro de Westeros, então ele impunha esse respeito. E quando ele perde essa capacidade de ser um grande guerreiro, ele se torna mais humilde automaticamente. Já o Joffrey era um merda e se achava grande coisa. Então eu acho que dificilmente ele seria mais gostável. Mesmo que ele tivesse algumas coisas boas nele, que ele fizesse mais coisas boas, eu acho que ele seria detestável da mesma forma. O nosso querido 55LV comentou: os homens sem rosto são extremamente superestimados por conta da sua fama de serem assassinos incríveis, mas nunca tiveram feitos de verdade que justificassem essa notoriedade. O Jaehaerys poderia ter facilmente invadido Bravos com seus dragões e vaporizado o Banco de Ferro e a Casa do Preto e do Branco se ele fosse um pouco mais corajoso. Dragões superiores a homens sem rosto. Inclusive, eu já respondi o nosso querido LV55 no grupo, e a gente já tinha conversado várias vezes sobre o papel de Bravos e essa disputa Bravos versus Sete Reinos, e até comentei minha conclusão final, né, de quem é mais poderoso, é de que Bravos seria como a cidade de Troia e os Sete Reinos seriam como a Grécia, né? No final a Grécia superou os troianos, mas os troianos deram muito trabalho, né? Uma guerra que levou 10 anos, e acho que seria mais ou menos essa relação de poder entre Sete Reinos e Bravos. Mais um ponto que ele está comentando aqui é que durante o reinado de Jaehaerys, o Jaehaerys, né, por conta dos roubos de ovos de dragão, chega a ameaçar o Senhor do Mar de Bravos de que se ele não devolvesse ovos de dragão roubados, que o Senhor do Mar de Bravos tinha comprado, o Jaehaerys iria invadir Bravos e tacar fogo de dragão lá. E o que o Senhor do Mar de Bravos fala é: pode vir, se você vier, a gente vai contratar homens sem rostos pra matar sua família. E aí, no final das contas, as cidades conseguiram negociar uma trégua, uma paz. E eu acho que Bravos é essa cidade, é o único lugar do mundo que consegue peitar ou competir, de certa forma, com os Sete Reinos. Inclusive, acho que no momento atual da história, pós-Guerra dos Cinco Reis, com os Sete Reinos totalmente devastados, acho que Bravos é o lugar mais poderoso do mundo, em questão militar e por conta da armada deles. E eu acho que os homens sem rostos, eu não acredito que eles são superestimados, mas a gente tem um problema de que na história das crônicas a gente tem um ponto de vista muito centrado em Westeros. Quem conta a história em Fogo e Sangue, no livro Mundo de Gelo e Fogo, são os mestres. Então eles que dão as pautas, eles que trazem as informações. E o George R. R. Martin deixa muito claro através dos mestres que eles têm muitas limitações. Por exemplo, a gente sabe muito pouco sobre Ashai das Sombras, sobre Iti, porque os mestres têm pouco contato com essas civilizações. E eu acho que os mestres têm pouco contato com a Casa do Preto e do Branco, até por ela ser uma organização meio secreta. Então a gente tem poucos relatos dos feitos deles, só sabe da fama deles, né? Então eu acho que por isso que pro LV aqui a gente tem essa visão de que eles são superestimados, porque há poucos relatos do que eles fizeram. Já os dragões, a gente sabe muito sobre eles, porque os mestres tiveram muito mais contato. Só que ao mesmo tempo, quando a gente vê o que o Jaqen H'ghar faz lá em Harrenhal, a pedido da Arya, e quando a gente vê o que o Homem Gentil consegue fazer, e o que a Arya começa a conseguir fazer lá em Bravos, nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, e também o Jaqen, que deve estar na Cidadela, inclusive, procurando livros para matar dragões, e então a gente vê que, na verdade, os Homens Sem Rosto têm uma fama, o que a gente sabe deles confirma a fama que eles têm, né? Então, por mais que a gente tenha poucos relatos deles, os que a gente tem, o que a gente viu deles, acaba confirmando essa fama de que eles são incríveis. Eu não acredito que os Homens Sem Rosto são invencíveis. Muita gente não acredita que o Jaqen estava preso quando ele encontra a Arya na Estrada do Rei no segundo livro, junto com o Yoren, porque como um Homem Sem Rosto estaria preso? Eu acho que eles não são imbatíveis. O Jaqen pode ter sido pego e ter falhado numa missão, mas o que a gente vê das habilidades deles mostram que eles seriam sim muito capazes de exterminar a família do Jaehaerys. E considerando que o Jaehaerys
perdeu todos os filhos e que vários desses filhos morreram de formas bem suspeitas, eu até diria que dá pra criar uma teoria de que o Senhor dos Mar de Bravos acabou cumprindo a promessa dele e mandou os Homens Sem Rosto matarem, sim, de qualquer jeito, os filhos do Jaehaerys, pra ele ficar mais humilde. Porque vários deles morreram de forma bem estranha. E depois a gente tem na Primavera Rogari também os membros da família Rogari que acabaram peitando economicamente o Banco de Ferro, morrendo de forma bem suspeita, com indício de que foram os Homens Sem Rosto. Então, eu não diria que eles são superestimados. Acho que numa guerra aberta os dragões são mais eficientes, mas o Jaehaerys simplesmente temeu pela vida da família dele e acho que ele tinha boas razões pra fazer isso. Sem contar que se o Jaehaerys morresse, o Westeros iria virar um caos, até por conta das questões de sucessão, então foi bom ele ter baixado a bolinha pros bravozinhos. Já o Cauã, que é líder das bagunças do grupo, disse: a dinastia inclusive esse fez comentário só pra me irritar. A dinastia Baratheon foi construída através da ilegitimidade da força, logo Renly, com o apoio massivo que possuía, tinha todo o direito de perseguir o Trono de Ferro, e o Stannis reclamar disso, tendo apoiado o irmão a usurpar o trono, é digno de riso. Eu acho que tem um problema. Na verdade, aqui eu acho que o Cauã tá um pouco certo, sim. Eu já defendi várias vezes. O Trono de Ferro é de quem conquistar o Trono de Ferro, de quem souber jogar melhor o jogo dos tronos e quem conseguir garantir o domínio ali de Porto Real e se estabelecer de fato no trono. Não é só ganhar o trono, você precisa se estabelecer, convencer as outras pessoas de que você é rei. Então sim, o Renly podia disputar o trono, porque ele tinha apoio para isso, então ele tinha uma certa legitimidade para disputar. Agora, eu acho que a diferença do que o Stannis e o Robert fizeram contra os Targaryen, do que o Renly tá fazendo, é que o Renly não nega a legitimidade do Stannis e nem nega que ele é um sucessor do Robert. O Renly tá querendo passar na frente do Stannis, então o Renly tá querendo quebrar uma lei. Já o que o Robert e o Stannis fizeram, e o Ned fizeram na rebelião, foi depor uma dinastia. Mas o Renly não tá tentando depor a dinastia Targaryen. Ele tá tentando se enfiar na frente do Stannis, na mesma dinastia. E por isso que ele não tem um bom argumento para manter a legalidade dele. Agora, se ele tivesse vencido o Stannis em batalha, matado o Stannis, tomado o trono, não seria diferente do que o Maegor fez, né? O Maegor também tomou o Trono de Ferro à força e foi rei, se coroou rei, usurpou o sobrinho, passou na frente. O Renly poderia ter feito a mesma coisa. Então, eu acho que tem questões diferentes no que significa legitimidade pro Robert, pro Stannis e pro Renly, mas ele tinha direito de tentar. Se tem louco apoiando ele, então o Renly seria um péssimo rei, mas ele tava no direito dele de tentar usurpar o irmão, tanto quanto o Maegor estava, por exemplo. Guilherme Takano: 99% dos guerreiros Targaryen que o fandom gosta não passam de guerreiros medianos. Só os bastardos podem ser ditos como guerreiros realmente bons, salvo a exceção do Aemon, Cavaleiro do Dragão. Eu não sei nem o que responder sobre isso. Deixe nos comentários aí suas opiniões sobre a afirmação do Guilherme, porque eu não levo tão a sério essa questão de, nossa, esse cara é o melhor guerreiro das crônicas e tal, porque eu acho que nas crônicas a gente tem um problema de que tem alguns personagens que são muito bem falados, vários personagens citam eles como grandes guerreiros, mas a gente tem poucos feitos descritos. Já falei que o Sir Arthur Dayne é um pouco assim, o Ryan Redwine é um pouco assim também. Então a gente tem vários guerreiros que tem muita mídia, mas poucos feitos demonstrados de fato. Então não sei, eu acho que o Aemon Cavaleiro do Dragão é um bom exemplo de um cara que tem vários feitos descritos em guerra, em torneios. O Daemon Targaryen, marido da Rhaenyra, tem seus feitos descritos também. O Daemon Blackfyre também tem seus feitos descritos, mas não tantos. Então eu não entro tanto nesses assuntos. Todas as vezes que eu falei sobre isso aqui no canal também, viram uma guerra de um monte de gente defendendo apaixonadamente um cara que, se tem um parágrafo nas crônicas falando dos feitos dele em batalha, é muito. Então é um assunto do qual eu sinceramente não tenho opiniões formadas, assim. Eu só gosto do Sir Barristan Selmy. Pra mim, ele é o cara que mais pessoas nas crônicas falam que ele é um grande guerreiro e que um cara que tem feitos demonstrados. Pra mim, ele é o único que reúne de fato essas duas coisas. Mas, enfim, aceito o Daemon Blackfyre como um grande guerreiro, aceito o Aemon Cavaleiro do Dragão, Jaime Lannister, Sir Arthur Dayne, porque nesse caso o próprio George R. R. Martin disse que ele é o melhor, então é a opinião do autor, tem que respeitar. Mas é isso, acho que as crônicas têm esse problema. Muita gente não tem seus feitos devidamente descritos pra gente poder comparar de fato. Mikael, opinião polêmica. Ned Stark é o maior culpado pela guerra dos 5 reis e antecipou a morte do Robert. Acho que concordo, eu fiz um vídeo sobre
Ascensão e Queda do Ned, e também acho que fiz um outro vídeo sobre erros do Ned. Eu fiz 2 vídeos recentes sobre o Ned, só que eu não sei se os 2 saíram já no canal. Mas eu falo bastante sobre isso, acho que o Ned errou bastante, sim, na forma como ele conduziu as investigações dele em Porto Real, e esses erros dele e a necessidade que ele tinha de ter a consciência limpa, de ter a honra limpa e poupar os filhos da Cersei, acabou culminando numa morte mais rápida pro Robert e numa guerra que matou vários inocentes. Léo Bigaton: metade das coisas fantásticas feitas no reinado do Jaehaerys foram promovidas e aconselhadas pela rainha Alysanne. Eu acho que sim, mas eu não vejo isso como um demérito do Jaehaerys. Eu acho que outra pessoa também falou nos comentários das opiniões polêmicas de que o Jaehaerys não era tão bom assim porque vários feitos grandes do reinado dele foram da mão dele, que ele tem uma das melhores mãos. Mas assim, eu acho que, considerando até o histórico que a gente tem dos reis de Westeros, o rei que sabe ouvir a sua rainha, que sabe dialogar com a corte, que sabe ouvir a sua mão do rei, que sabe escolher uma boa mão do rei, é um grande mérito para ele. Então acho que são méritos do Jaehaerys ter uma boa rainha, ter uma boa mão e saber ouvir essas pessoas. A gente viu vários reis de Westeros que só fizeram cagada nesse sentido, que tiveram péssimas mãos, que foram manipulados pelas mãos, que tiveram péssimas escolhas de rainhas, que foram manipulados por elas ou que não ouviam as suas rainhas. Então o Jaehaerys, esse grupo que ele escolheu para aconselhar ele durante a vida e ser boas pessoas, eu acho que é mérito dele também. E quem é casado sabe que a gente vai se tornando parte um do outro conforme o tempo vai passando. Então eu acho que tinha muito do Jaehaerys na Alysanne e muito da Alysanne no Jaehaerys. Por isso que eles eram um bom casal, mesmo que no final da vida eles tenham tido seus atritos, também perderam quase todos os filhos. Acho que isso impactaria qualquer casal. E o Léo também manda aqui: a bastardia dos filhos da Rhaenyra não diminui em nada a legitimidade dela ao trono, nem seus atos morais. Os fãs dos Verdes que usam seus argumentos geralmente são só machistas. Olha, eu uso bastante esses argumentos e espero não ser machista, ou não tão machista. Mas eu acho que são argumentos sim, e eu tenho um ponto para levantar sobre isso, que é o rei Aegon IV. O maior defeito do reinado do Aegon IV, que ele é considerado o pior rei de Westeros, o indigno, é o fato dele ser imoral. É o fato dele ter vários filhos bastardos e abrir isso plenamente. Então, a imoralidade do Aegon IV foi um grande critério para ele ser considerado um péssimo rei e para pessoas se revoltarem contra ele, tentarem assassinar ele. Então, acho que se vale para o Aegon IV, vale para a Rhaenyra. Então, os verdes acusarem ela de imoralidade é um tópico. Agora, é claro que vários outros reis de Westeros tinham amantes, eram imorais e nem por isso foram condenados. O ponto da Rhaenyra é que ela não soube esconder muito bem a bastardia dos filhos dela e a moralidade. Então, se os filhos da Rhaenyra são bastardos, eu acho que o fato dela ter filhos bastardos e ter atos imorais é um critério sim para julgar a capacidade, a legitimidade dela como Rhaenyra de certa forma. E a bastardia dos filhos da Rhaenyra diminui 100% a legitimidade deles ao trono. Não sei se diminui a legitimidade dela. Bom, deixa eu me organizar aqui. O fato da Rhaenyra ter atos imorais e ter filhos bastardos, eu acho que talvez não diminui a legitimidade dela para ser rainha, assim como outros reis foram imorais. Eu acho que é um argumento para ser usado contra ela. Não é puramente machismo. É um argumento, sim, que dá para ser usado contra ela. E acredito que na situação que ela tava, se a gente aqui tá julgando o Jaehaerys, o Viserys, pela forma como eles atuaram, acredito que a forma como a Rhaenyra atuou também, de ir morar em Pedra do Dragão, se afastar da corte, de deixar os verdes crescerem em alguns momentos, de ter filhos bastardos, mesmo sabendo que isso seria questionado da parte dela, eu acho que ela também toma várias decisões que fazem com que ela seja questionada do mesmo jeito que a gente está questionando o Viserys e o Jaehaerys. Então não acho que a Rhaenyra seja puramente uma vítima. E aqui falando dos livros, né, que a série daí já é outra história. Mas não acho que a Rhaenyra seja uma grande vítima dos outros que foram machistas contra ela. Ela teve seus atos morais e isso acabou servindo como questionamento para ela. Do mesmo jeito que, como eu disse, serviu pro rei Aegon IV. A diferença é que o rei Aegon IV, quando ele começou a ser de fato imoral, ele já era rei. E mesmo assim tentaram matar ele. O filho dele, o Daemon II, por conta disso, cresceu muito na corte. E isso gerou atritos entre o rei e o herdeiro. Por conta disso. Então acho que é um argumento sim. A Júlia mandou: Jon não é coitadinho na relação dele com a Catelyn. Se fosse qualquer outra lady de qualquer outra casa, ele já estaria dormindo com os peixes. Ela não trata ele mal, só ignora e pra mim ela tá muito que certa.
Eu discordo totalmente da Julia aqui. Primeiro porque a Catelyn trata o Jon mal, sim. Ela é cruel com ele em vários momentos. Quando o Jon vai se despedir do Bran pra ir pra muralha, a Catelyn não tá falando nada. Ela fala que ela tá se sentindo culpada pelo Bran ter caído. O Jon tenta consolar ela, falando assim, não é sua culpa, não sei o que. Ela fala assim, eu não preciso da sua piedade, seu bastardo. Deveria ter sido você que deveria ter caído e estaria em coma aqui. Então eu acho que ela é bem cruel, sim, com o Jon. Não é só que ela ignora ele, não. E eu acho que o Jon é uma vítima, sim, porque o Jon não tem culpa nenhuma de ser bastardo. Como que a gente vai culpar o Jon, que era uma criança, um bebê, por ser bastardo e não pai? Se a Catelyn queria ficar revoltada com alguém, devia ficar com o Ned. Ele que teve o filho bastardo, supostamente. Ele que levou o filho pra criar. O Jon é vítima. Como é que a gente vai culpar o filho pelos pecados do pai? Não faz sentido nenhum. O Jon é um coitadinho, sim, em relação a Catelyn. Ele é a única vítima aqui. E o Kevin mandou: Daenerys não passa de uma usurpadora sem escrúpulos. Não vou comentar, Kevin, porque Daenerys, depois do Stannis, é quem tem mais. Daenerys, Stannis e Renly, acho que... Não, Stannis, Renly, Daenerys são os que têm mais argumentos pra pleitear o Trono de Ferro. Agora, que ela tá se impondo lá em Meereen e ela não tinha nada a ver com o assunto, de fato, daí a gente pode dizer que ela tá tomando o trono da galera dos Giscares, né? Aí ela seria, sim, uma usurpadora. Usurpadora! Não vou nem comentar aqui. Mas comentei. Esse é o último? Sim, a Bia comentou aqui. A linhagem do Aegon II teria criado uma dinastia muito mais próspera do que foi com a linhagem da Rhaenyra com Daemon. A influência dos Hightower teria sido muito benéfica no sentido de manter a paz no reino por um longo período de tempo, já que eles são próximos da fé dos Sete. E adeptos do poder brando, onde as coisas são resolvidas com inteligência ao invés da força. O incesto também teria sido deixado de lado. E eu acho que eu não concordo. Acho que em tempos de paz, o Daemon é um problema para tempos de paz, mas eu acho que em tempos de paz, considerando que a Rhaenyra teria o apoio da Casa Velaryon, eu acho que eles também teriam tido muitas condições de criar um reinado próspero. E também não acho que o incesto teria sido deixado de lado, não, no reinado do Aegon. Acho que teria casado do mesmo jeito que o Aegon casou com a própria irmã. Acho que ele também teria casado os filhos dele entre si e teria dado sequência aos casamentos, pensando em períodos de paz. Agora, pensando depois da dança, se a Rhaenyra tivesse mantido no trono ou se o Aegon tivesse mantido no trono, aí teria que ver em que momento da dança a gente está falando para dar sequência da história. Acho que os dois daí teriam sido reis bem quebrados e o reino custaria muito em se recuperar. Teria que ver, por exemplo, se o Aegon ficasse no trono, tivesse vencido a dança, por exemplo, ele teria feito com o Aegon III, né? Ele teria tido outro filho para se casar com a Jaehaera e aí manter. Ele teria tido outro filho, daí teria casado com uma outra menina do reino para firmar a paz. Casaria o Aegon com a Jaehaera para ser uma linhagem secundária. Enfim, teria que ver o que teria acontecido a partir das vitórias deles da dança. Mas eu acho que pensando num período de paz, se não tivesse tido Dança dos Dragões, os dois poderiam ter tido reinados bem estáveis e bem seguros por muito tempo. Apesar que eu acho que se a família Targaryen continuasse crescendo sem nenhuma guerra, em algum momento eles voltariam para Dança dos Dragões, porque muito Targaryen com muito dragão daria ruim em algum momento. Mas é isso, pessoal, esse vídeo ficou enorme mais uma vez, porque é impossível de eu fazer vídeos de opiniões polêmicas e perguntas e respostas rápidos. Na verdade, eu acho que o próximo vai ficar mais rápido, porque eu deixei para esse vídeo a maior parte das opiniões. Mas é isso, deixem nos comentários quais opiniões vocês concordam de mim, quais opiniões vocês discordam, quais outros argumentos aí que o pessoal trouxe que vocês acham que valem a pena discutir, quais pautas. E é isso. Não se esqueçam que no domingo que vem tem mais um vídeo de opiniões polêmicas, com mais algumas opiniões que eu separei de vocês. E no futuro, né, nos próximos meses, a gente vai vendo e vai tendo mais desse quadro maravilhoso. Mas é isso. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.